Olá! Oi, pessoal! Estamos aqui de volta! Mais um bate-papo do SR Digital com vocês nessa tarde. E aí, tudo bacana por aí? Olha, hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante. Eu, assim, estou especialmente curiosa para bater um papo sobre esse assunto, para entender um pouco mais, para aprender com o professor Walter, porque é um assunto de fato bem interessante e que eu acredito que muita gente não domina e que a gente poderia sim, com certeza, aprender um pouquinho mais e saber um pouquinho mais sobre isso, que é gestão de projetos e gerenciamento de riscos. Eu penso que é um momento muito oportuno para esse bate-papo. Fixando aqui o nosso tema da live de hoje. E eu vou chamar para esse papo, então, o professor Walter Tavares. Ele é especialista em gestão de projetos e riscos e energias sustentáveis. Professor Walter é um facilitador da SR, faz parte desse time de especialistas que está aqui através do projeto SR Digital, disponível para esse bate-papo nas nossas tardes, que têm sido tão boas, né? Trazer conteúdo relevante, conteúdo interessante, conversar, aprender um pouco mais sobre alguns assuntos, trocar uma ideia sobre o que pode ser útil para a gente nesse período de pandemia, como a gente pode otimizar melhor esse tempo, né? E fazer um uso, consciente e produtivo. Eu chamei ali o professor, ele já vai entrar conosco. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem Como é também. Tudo bem com nossos telespectadores? Ah, tudo legal. Olha, professor, mais uma conexão poderosa do Mato Grosso com o Rio Grande do Sul, né? Exato. Sabe que nós temos muitas coisas em comum, né? Hoje, por exemplo, encontrei um cliente mato-grossense que fixou residência aqui. E nós temos muitos gaúchos de sucesso fixando residência aí no Mato Grosso, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo assim, a minha cidade, que é Primavera do Leste, é uma cidade colonizada por sulistas, especialmente pelo povo gaúcho. Então, aqui a nossa cultura, ela tem muita identidade com a cultura do Sul, especialmente do Rio Grande do Sul. E a gente tem tido prazer através E a gente tem tido prazer através desse... Estabelecemos a conexão. Sim, e a gente tem tido prazer através do SR Digital de nos conectar com especialistas, com facilitadores do time SR em vários cantos do Brasil e alguns deles no Rio Grande do Sul, como o senhor. Que legal, que bom falar. E olha só, professor, o professor Walter, como eu falei, é especialista em gestão de projetos e riscos e energias sustentáveis. Penso que são assuntos assim, ó, muito importantes e são assuntos assim muito atuais e que eu tenho certeza que muita gente está pensando sobre isso agora, né, professor? Ele me derrubou. Acho que ele está ajeitando ali a conexão. O professor Walter caiu. Isso é assim mesmo. Quando a gente depende da internet, espera aí que ele já volta e eu refaço a pergunta então para eles, para ele entrar no nosso bate-papo de novo. Para eu poder chamar. Acho que eu já consigo convidá-lo aqui. E enquanto isso, agradecer o pessoal que já está conosco. O time da SR, eu estou vendo alguns facilitadores aí. Agora sim, Meire, restabeleci a conexão. Ah, voltou? Voltou. A imagem não apareceu ainda, professor. Não apareceu para você a imagem ainda? Não, para mim parece que o senhor ainda não aceitou o convite para entrar. Opa, eu estou te ouvindo bem aqui. Onde é isso? É? Só um minuto. Aqui para mim aparece assim, ó, aguardando. Aqui. Já vamos organizar, pessoal. Já vamos estabelecer uma comunicação aqui para a gente conseguir bater esse papo. Olha só, enquanto isso, enquanto o professor Walter entra, quem está... Manda de novo, por favor. Enquanto o professor Walter entra, quem está aqui conosco, se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre esse assunto,
quiser falar um pouquinho sobre gestão de projetos, sobre gerenciamento de risco, alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, pode ir mandando. Aê! Voltou! Agora sim, recebemos. Nós temos alguns problemas recorrentes de conexão de internet no nosso bairro, né? Porque nós temos excessos de pessoas trabalhando no home office, então nós temos uma demanda. Então, caso aconteça de cair a conexão, nós restabelecemos a conexão. Mas, professor, isso eu penso que está em todos os lugares, né? Um número muito grande de pessoas conectado. Então, assim, tem acontecido mesmo problema de internet, conexão, live cair, mas a gente já está todo mundo, acho que, acostumado com isso. Vamos seguindo, então. Do nosso gerenciamento de risco. Faz parte, né? Olha só, professor, nesse tempo, nesse momento agora, situação de crise, situação de pandemia, quarentena, acho que muitas empresas e pessoas se vendo numa situação completamente diferente, né, daquilo que pensou, daquilo que planejou. É um tempo oportuno para a gente falar de gestão de projeto, especialmente de gerenciamento de risco? Na realidade, dentro do tema gerenciamento de projetos, nós temos uma cadeira específica, né, chamada gerenciamento de risco. E eu acho que nesse momento é oportuno nós abordar especificamente sobre gestão de risco em tempos de crise. Porque, na realidade, as pessoas mais bem preparadas em gerenciamento de risco não poderiam esperar que isso fosse acontecer. Afinal de contas, nós estávamos caminhando muito bem este ano, né? Estava tudo na rota de que ia dar certo o ano, que ia ser um ano que todos iam vencer as dificuldades dos anos anteriores, e, no entanto, no mês de fevereiro, acontece toda essa questão muito rápida da pandemia, aonde as empresas, muitas delas ainda não tiveram tempo ou ainda estão preocupadas no que fazer. Então, na realidade, é um momento oportuno para nós pensar em gerenciamento de risco, né, em momentos de crise. Eu acredito que nenhum planejamento estratégico de nenhuma organização definiu uma pandemia como um risco para o negócio, né? Onde o Brasil, por exemplo, nesse momento, nós estamos atravessando o pior momento, o pior cenário econômico dos últimos 120 anos. Daria para passar na cabeça de alguém uma situação desta? Olha, não professor, tem como. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, porque assim, ó, eu penso que para nós, para as pessoas que não têm tanto conhecimento com o assunto, não é da área, não tem habilidade, de repente para as pequenas empresas que não estão familiarizadas com isso, certamente não. Mas a pergunta nem as grandes empresas, as mais estruturadas, quem já vem trabalhando esse conceito e esse trabalho de gerenciamento de risco, não tinha como prever para ninguém, né? Não. Nós estamos acostumados a trabalhar auxiliando no planejamento estratégico, inclusive de empresas de grande porte, né? E essas empresas, realmente, elas não estavam preparadas para esse cenário, né? Assim como órgãos governamentais também não estavam preparados para esse cenário. Então, todos tiveram que se movimentar muito rápidos, né? E ainda nós temos, assim, principalmente, os pequenos negócios, né, os pequenos empreendedores que não têm uma experiência, não possuem expertise em gerenciamento de risco, ainda estão perdidos, né, tentando buscar um melhor caminho. E eu acredito que isso seja oportuno da gente conversar agora, nesse momento, para que pelo menos se tenha uma metodologia, né, uma ferramenta que se possa avaliar isso e até definir realmente quais são os riscos prioritários. Que bacana, professor. E é por isso, assim, ó, isso que motivou essa live com o senhor, esse papo com você, justamente por pensar nisso. Que daqui a pouco, se o nosso parceiro, o nosso cliente é uma grande empresa, que conta com uma consultoria, que tem um know-how, que tem um time preparado, talvez nesse momento consiga estar lidando melhor com isso, tenha reagido mais rapidamente e esteja conseguindo. Só que a gente pensou justamente nisso, no nosso parceiro, no nosso cliente, que é aquele pequeno, que daqui a pouco não pode contar com uma consultoria, que não tinha o senhor como consultor para ajudar, mas que agora tem a oportunidade, através do SR Digital, de conversar com alguém, sabe, da sua experiência, do seu know-how, do seu gabarito, para nos ajudar nesse momento, para que possa aliviar um pouco e dar aí um norte para a gente seguir. E por incrível que pareça, né, Meire? Nós temos que entender também que quando temos riscos, nós temos oportunidade.
Então, se você sabe trabalhar com o risco, você transforma ele em oportunidades. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar na iminência de perder um contrato, eu posso também ter a iminência de ampliar contratos. Vai depender da forma que eu enxergo, classifico e avalio esse risco, né, transformando ele em oportunidade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, assim, definir o que é risco. Né? O nosso telespectador, ele tem que ficar claro, né, que riscos são alguma coisa que pode afetar o nosso negócio. Tá? Então, por exemplo, o processo que nós vamos conduzir com os nossos colaboradores dentro de uma organização, onde a gente tem, através de uma ferramenta, a possibilidade de identificar riscos, a partir da identificação deles, então, avaliar que tipo de impacto ele pode ter no negócio. Né? Por que isso? Porque se nós não tivermos essa avaliação e nós não conseguirmos arranquear esses riscos, isto é, o risco é pequeno, o risco é médio, o risco é grande, qual é o impacto dele no negócio, nós não vamos conseguir priorizar as ações sobre este risco para ter tempo de resposta. Você consegue me compreender? Sim, sim, consigo sim. E aí, assim, ó, pensando nisso, entendendo então o que é risco, que é a dica então? Que as pessoas reúnam as informações, né, e os fatos para fazer uma avaliação sobre qual é o impacto de tudo isso no meu negócio agora. E a partir daí pensar então nas decisões estratégicas. Isso. Vamos pegar um exemplo de uma empresa prestadora de serviços. Né? Nosso segmento, consultoria. Né? Consultoria não é um serviço essencial. Né? Como é que eu posso, então, tangibilizar o meu trabalho para fazer com que o cliente perceba isto e ele, então, diga para mim o seguinte, vamos continuar com o nosso contrato. Então, eu preciso tangibilizar ele. Né? Então, você imagina hoje, no Brasil, nós temos milhares de consultores preocupados em manter os seus trabalhos. Né? Com certeza, uma grande empresa, quando ela é afetada por uma pandemia, como é o nosso caso agora, a primeira coisa que essa empresa vai pensar é na sua situação. Ela precisa pensar nos seus colaboradores, como contornar toda essa situação. Em último caso, ela vai pensar no prestador de serviço, principalmente se não for um serviço essencial. Então, muitas vezes nós precisamos pensar, né, e ajudar, inclusive, esta empresa, ao qual nós prestamos esse serviço, a enxergar a nossa prestação de serviço como sendo essencial. Por exemplo, se eu presto lá um serviço que tenha questões regulamentares, né, leis para ser atendida, leis têm prazos. Então, se uma empresa lá ela precisa entregar determinadas tarefas no órgão regulador, isso tem prazo, e o não cumprimento de prazo pode ensejar multas, né, e eu sou responsável por esse trabalho, eu consigo, então, classificar esse risco, né, a não entrega de um documento como uma probabilidade de um risco alto, e sendo um risco alto, então eu preciso ter uma resposta, que é manter esse trabalho, fazer a entrega, para que a empresa não tenha, além de se preocupar com a pandemia, uma situação maior, que é o não cumprimento do prazo e ainda acarretar a multa pela não entrega. Né? Então, é isso que a gente, às vezes, tem que saber tangibilizar para que o nosso cliente, que não tem expertise em gerenciamento de risco, consiga entender a necessidade desse trabalho. E aí, muitas vezes, pode estar à porta, né, para a manutenção de um contrato de serviço. Sim, e eu penso assim, professor, que é uma oportunidade para os prestadores de serviço de uma forma geral, olhar agora e entender os valores que o seu serviço gera para o seu cliente.
Porque talvez a gente vinha numa dinâmica e numa situação em que, precisa, é importante, mas talvez o próprio prestador de serviço não tenha uma noção clara do valor que aquele serviço gera para o cliente. Então, eu penso que é uma oportunidade da gente olhar para isso e, especialmente, conseguir enxergar isso para conseguir mostrar para os clientes, né? O real valor. E aí eu penso também que talvez seja uma oportunidade da gente olhar como que a gente pode entregar um valor maior ainda naquela prestação de serviço que eu já vinha fazendo. O que a gente chama de over-delivery, né? O que eu posso fazer a mais? Exato. Determinadas questões relacionadas a serviço, até mesmo num relatório bem elaborado, para que eu possa tangibilizar isso para o cliente, é uma forma que eu tenho de apresentar esse trabalho. Tangibilizando, eu consigo valorar. Você consegue imaginar o seguinte: antes da pandemia, como que uma grande empresa ela poderia estar valorizando, por exemplo, um serviço de higienização, né, dentro da sua organização? Qual o valor que tinha uma limpeza numa indústria? Muitas vezes esse é o contrato que ele era a última coisa a ser pensada. Uhum. Agora, quando nós estamos frente a um inimigo invisível, né, hoje fazer uma higiene adequada e eu saber tangibilizar o meu trabalho no sentido de que eu possa agregar um determinado produto aplicado nesse asseio dessa organização, eu possa, inclusive, minimizar a ação de um vírus dentro da organização, eu realmente vou tangibilizar o meu serviço. Tá? E isso pode ser um divisor para a manutenção desse contrato. Tá? Coisas, então, que uma organização não estava valorando e hoje ela possa valorar. Então, quando eu tenho este contrato e eu faço essa análise de risco, né, eu consigo enxergar como estou conversando com o meu cliente, como eu conversava antes e como eu passo então, a conversar com ele agora, para que ele consiga perceber o valor do meu trabalho. Muito bacana, professor. E outra coisa assim, interessante é pensar que muitas vezes, diante do desespero, diante da situação inusitada, sem saber direito o que vai fazer, o empreendedor, o empresário, ele corre um risco muito grande de tomar decisões que criem problemas futuros. Tomar a decisão de corte, por exemplo, agora, que impacta. Que tem, acho que, uma relação direta como isso que a Bruna comentou aqui, ó. No caso, por exemplo, de consultoria para produção, né, pecuária, é importante mostrar para o cliente que adiar a visita técnica é um risco maior. Porque em muitas áreas tem isso. Daqui a pouco, assim, ó, a tendência do empresário é cortar custo, então ele vai cortar, de repente, alguma consultoria, algum tipo de serviço. Só que é importante agora ajudar esse empresário empreendedor a entender que será que esse corte agora não vai significar um risco maior e um problema, criar um problema maior lá no futuro? Como, por exemplo, as questões relacionadas a questões sanitárias, por exemplo, as questões relacionadas, por exemplo, às questões fiscais, como o senhor comentou, e uma série de outros, né? Perfeito. Então, essa colocação que foi feita pela nossa telespectadora é interessante, porque nesse momento agora não é um momento da gente dissociar serviços. Muitas vezes é a gente saber negociar. Talvez, neste momento, este cliente ele nem consiga absorver 100% do meu contrato, porque ele tenha um impacto financeiro no caixa dele, tá? Mas, quem sabe, eu não possa temporariamente negociar também esse valor e mostrar para ele que a manutenção desse contrato é importante e que eu vá ajudar ele a gerenciar esse risco, tá? Por isso é importante a gente saber identificar esses riscos, avaliar e saber dar respostas. Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês aqui, bem importante nesse sentido, tá? Eu estou procurando aqui e eu vou mostrar para vocês agora. Existe uma tabela que ela é conhecida no cenário internacional, que é uma tabela de análise de risco. Então, eu vou fazer aqui uma inversão da minha câmera para só mostrar para vocês a importância da tabela e como é que a gente pode, então, alocar esses riscos para nós fazermos essa avaliação. Então, quando eu penso
em determinado risco, se esse risco ele for classificado numa zona vermelha, eu tenho que ter resposta. E muitas vezes essa resposta, ela não é uma resposta de uma única pessoa. Esse é o momento agora que a gente tem que formar os comitês de crise. O que é um comitê de crise? Né? Onde eu reúno no mínimo 3 pessoas ou mais para avaliar um determinado cenário. Por que isto? Para que eu consiga vencer vícios, para que eu consiga vencer obstáculos, né, que eu possa não estar enxergando, por mais especialista que eu seja, pode ser que eu não consiga enxergar. Né? Outra questão é não se assustar. Eu não devo, no meio de uma crise, tentar tomar uma decisão de uma maneira muito rápida. Eu posso cometer um erro. Aí é o momento que eu tenho que ter calma, que eu tenho que compartilhar com outras pessoas que estão no meu time de trabalho, para que juntos a gente consiga, então, avaliar os riscos. Então, vou mostrar para vocês agora uma ferramenta bem importante. Fica aí. Tá bom. Legal. Olha só. Todos visualizando essa planilha? Então, Sim. eu tenho a planilha, eu tenho uma zona verde, eu tenho a zona amarela e eu tenho uma zona vermelha. Tá? O que acontece? Quando eu tenho um risco, que a probabilidade dele, eu estou olhando probabilidade nesse sentido e severidade nesse sentido. Então, quando eu tenho um risco que ele está classificado com uma probabilidade alta e uma severidade alta, eu posso estar aqui numa situação maior de probabilidade de acontecer, ou até mesmo numa situação catastrófica, que afeta muito o meu negócio. Aqui, dificilmente, eu vou conseguir ter resposta sozinho. Aqui são respostas especializadas. Tá? Então, um comitê de crise, um especialista na área, é o adequado para nos ajudar. Normalmente, o comitê ele vai trabalhar aqui na zona amarela. O comitê interno da organização, ela consegue trabalhar aqui. E, normalmente, um elemento da organização, ele vai conseguir trabalhar na zona verde. Tá? Essa resposta eu consigo dar. Por exemplo, vou perder vendas porque eu não tenho uma ferramenta online. Tá? Hoje, com o que nós temos disponível no mercado, qualquer pessoa consegue pensar aqui que basta eu baixar uma ferramenta na internet e eu consigo usar, né? Treinar pessoas. Agora, se eu tenho, por exemplo, um negócio no ramo agropecuário e que eu preciso trabalhar com a sanidade animal e ambiental para que eu mantenha lá um plantel, para que eu não tenha questões futuras para ser tratada, com certeza eu vou estar nessa região aqui. Pode afetar muito o meu negócio. Então, o que eu preciso? Aqui eu preciso da atuação do meu comitê junto com alguém especializado ou pessoas especializadas, aqui técnicos, né? Para que a gente possa, então, ter respostas para esses riscos. Entendi. Nossa, professor, que interessante, porque assim, a tendência das pessoas, eu penso, que é tratar as situações da mesma forma. E aí essa ferramenta mostra pra gente que é preciso avaliar, por quê? Daqui a pouco, assim, impacto pequeno e severidade pequena requer soluções simples. Só que se é um impacto muito maior, com uma severidade maior, ele requer uma solução mais complexa. Que daqui a pouco eu preciso entender que eu não tenho habilidade e competência para fazer isso sozinha, só com o meu time, né? Perfeito, tá? E até mesmo gastar energia. Imagina eu reunir um time com 5, 6 pessoas, vamos lá, para definir que eu preciso usar, por exemplo, uma ferramenta através da internet para ampliar as minhas vendas, porque o meu negócio está acostumado com o vendedor porta a porta. Tá? E, de repente, eu fui afetado pela pandemia
e agora o meu vendedor está home office. Tá? Como é que eu contato com esse meu cliente? Né? Basta eu ter uma ferramenta online, né? Ou baixar um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, ou ter uma outra forma de e-mails, é muito simples, né? Alguém com um mínimo de conhecimento nessa área dentro da organização consegue responder ao nosso risco. Então, o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, nós temos, por exemplo, degraus para avaliar risco, né? Para a gente chegar naquela tabela. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um planejamento. Lembrem que a gente usa lá na qualidade, em gerenciamento de projetos, em qualquer área do próprio planejamento estratégico, sempre nós usamos lá nossa lista, que a gente vai listando aleatoriamente todos os riscos. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse brainstorming. Brainstorming de riscos. Opa, a gente vai deixar de vender porque não tem ferramenta. A gente vai deixar de vender porque os nossos vendedores não estão adequados ao uso de ferramentas online. Nosso pessoal é porta a porta, mudança de cultura, uma série de questões, né? Saber, por exemplo, em qual rede está conectado, né? Qual é a rede que está conectada? A gente sempre vendeu porta a porta. Então, eu vou listando esses riscos. Uma vez identificado esses riscos, aí o que eu vou fazer? Eu vou realizar uma análise quantitativa de cada um deles. Vou olhar a probabilidade e vou olhar a severidade, olhando para aquela planilha que a gente mostrou lá, com verde, com amarelo, com vermelho. Né? Bacana. Tá? Então, nessa questão, deixa eu fazer uma pergunta para você aí. Como é que está a qualidade do meu vídeo aí para você? Agora, tá mais ou menos. Me parece assim uma imagem meio tremida, sem muito foco, mas... a gente está com certeza com problema de internet. É conexão. Eu vou tentar trocar a rede de conexão, tá? Mas tá tranquilo, professor, não se preocupe com isso. Tá bem. Vou conseguir te ouvir e te compreender bem, tá? O nosso telespectador, tá ficando claro para ele? Dá um like aí se está ficando claro para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou abordando aqui. Inclusive, manda coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda para alguém participar desse papo com a gente. Exato. Deixa seu comentário. Exato. Tá dando para ouvir muito bem. Né? Outra questão importante uma vez realizado essa avaliação quantitativa, a gente vai ter, por exemplo, um ranking desses riscos. E aí eu vou gastar mais ou menos energia. Então, por exemplo, tem um risco que está classificado como probabilidade alta e severidade alta, é ali que eu tenho que canalizar energia para ter resposta. Tá? E isso vai fazer com que eu consiga ter tempo hábil de reduzir o impacto desse risco no meu negócio. Professor, assim, ouvindo o senhor falar, me ocorre agora que talvez o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de muitas empresas diante dessa situação é a habilidade e a capacidade do seu gestor de fazer esse tipo de avaliação e de análise, né? Perfeito, perfeito. Uma questão importante, né? Olha como a gente é pego de surpresa e a maioria das organizações, né, principalmente a organização nossa no Brasil, né, o empresário brasileiro, ele não tem esse hábito, tá? Você não vê isso numa empresa multinacional. A gente está acostumado a trabalhar com empresas multinacionais, né, e elas já têm cenários. Eles se preocupam com várias questões, né? Você vê o seguinte, muitas vezes eles se preocupam com o seguro acidente de um funcionário que vai ser contratado. Isso não é comum acontecer numa empresa nacional. O que eu estou querendo mostrar de exemplo
é que a empresa nacional, de uma certa forma, o nosso empresário, ele não tem o hábito de fazer análise de risco do negócio. Ele não tem, muitas vezes, nem a própria legislação aplicada ao negócio. Agora você imagina um cenário de pandemia, né, onde todos são pegos de surpresa. Então, na realidade, teremos, após a pandemia, muitos sobreviventes, mas também muitos morrerão no negócio. Tá? Por quê? Vai sobreviver aquelas empresas que se fortalecerem através das suas equipes, que tiver um pensamento harmonioso em prol do negócio, aonde desenvolverem a habilidade de fazerem gerenciamento de risco. Por menor que seja, impactar o negócio deve ser avaliado e deve ter resposta. Sim. E isso eu penso, professor, indiferente do tamanho do negócio, né? Porque talvez pense, poxa, não é só uma empresa grande, com um número grande de colaboradores, com um orçamento grande, que precisa pensar sobre isso. É coisa de negócio pequeno também, né? Pode ser. Nós temos pessoas que estão aqui na nossa audiência nesse momento, que são pessoas prestadoras de serviço, né, consultores, que são sozinhos. Eles têm o seu negócio. Eles são OME, né, microempreendedor, uma limitada, como nós somos, né, uma EPP, enfim. São empresas pequenas, que pode ser individual, ou 2 colaboradores, 3 colaboradores. Neste momento, todas essas empresas estão sendo impactadas por diversos riscos. Então, saber identificar esses riscos, saber avaliar os riscos, ter resposta, tá? Mais que ter resposta, é também saber monitorar as respostas desses riscos. Né? Não adianta eu falar que tal coisa tem que ser feito se eu não adequar a isto um plano de ação, não tiver prazo, não tiver responsável por essa resposta, né? E isso não for monitorado, para saber se realmente a resposta é efetiva. Sim, até porque é um período assim de muitas mudanças, né? Por exemplo, aqui em Mato Grosso, aqui na minha cidade, por exemplo, teve decretos, tanto estaduais quanto municipal, que mudou várias vezes durante a mesma semana. Então, assim, a dinâmica está respondendo a essa situação do comportamento, né, do vírus e da pandemia, que ninguém consegue prever, e se comportando de acordo com isso. Ou seja, as coisas estão em movimento, né? Então, essas ações precisam, de fato, ser avaliadas e monitoradas, porque elas precisam acompanhar esse movimento também, né? Exatamente. Ó, eu vejo ali que a gente respondeu a um questionamento da Bruna, né, que ela é autônoma, e ela depende dessas visitas técnicas. Então, ela é um exemplo, que ela deve ter se movimentado rápido, no ponto de vista de falar de forma home office, só que às vezes aí nós temos uma outra questão. Nós, prestadores de serviço, podemos estar preparados e muitas vezes o nosso cliente não está preparado para receber o nosso serviço. Como fazer? Esse é um risco. Então, esse risco a gente deve... Então, se nós estamos preparados, mas o nosso cliente não está preparado, como que eu vou tangibilizar isto para que ele se prepare para receber o meu serviço, né, através de um home office? Sobre isso, ó, a Fábio comentou uma coisa interessante sobre a oportunidade para quem é consultor na área de RH com expertise em trabalho temporário, mão de obra temporária, né? E é uma coisa que daqui a pouco muita gente vai entender que talvez solucione um problema, né? Então, assim, ela tá bem atenta e acho que o convite é esse, né? Cada um tá atento à tua área, como que pode tangibilizar isso, como que pode entender e mostrar esse valor para o cliente, né? Exato. Uma outra questão, nós temos, assim, uma questão de momento, mas nós vamos pensar assim, muita gente está pensando no mercado que talvez daqui a 20 dias, 30 dias, nós vamos voltar ao normal. Aí a minha questão é a seguinte, que normalidade é esta? Aquela normalidade que a gente tinha, acelerada, onde nós estávamos correndo freneticamente para fazer as coisas, esqueçam.
não vai mais existir essa normalidade. Né? Tudo vai ser renegociado, tudo vai ter outro tempo no mercado, vai ter um novo arranjo na forma de trabalhar. Quantas descobertas foram feitas nesse momento de pandemia, né? Quantos trabalhos foram descobertos que pode ser feito home office, que vão economizar viagens diárias, né? E que talvez até sejam feitos com mais qualidade. Sim. Então, riscos e oportunidades. Ao mesmo tempo que isso poderia ser um risco para o meu trabalho, porque agora eu não estou indo mais ao cliente, é agora eu descobrir que eu posso fazer esse trabalho home office, que eu posso fazer ele com qualidade e eu conseguir preparar o meu cliente do outro lado para receber esse serviço. Tá? Se eu souber fazer essa análise de risco bem feita e ter uma resposta que tangibilize bem isto, com certeza vai ser a nova forma que eu vou ter de trabalhar com esse serviço. E eu penso que no meio dessas descobertas aí, vai estar muita gente descobrindo que pode entregar um trabalho de qualidade com um custo muito menor do que fazia antes, né? Então, de fato, muita coisa vai mudar no mercado, né? Isso, eu acho que isso vai impactar muito, né? Porque tu imagina algumas viagens que se faz que agora você não vai precisar fazer. O quanto eu não estava preparado para esse tipo de trabalho e agora eu preciso me reorganizar e estar preparado. Então, quem estiver mais bem preparado vai estar na frente, né? A tendência é sair dessa fase de pandemia, né? E seguir uma nova normalidade que o mercado vai ditar. Se nós fizermos uma pergunta hoje, como será a normalidade para o mercado de trabalho nos próximos 30 dias? Dificilmente vamos ter essa resposta. A gente não sabe. Então, o que nós podemos fazer é estimar, né? Estimar. A gente consegue avaliar alguns cenários, 2, 3 cenários que podem acontecer para frente, né? Primeiro que uma coisa muito mandatória no nosso trabalho, né? E aí para as pessoas que são consultores, autônomos, que estão na nossa audiência e fizeram essas perguntas, como é que vai ser o nosso cenário econômico? Como vai ser a nossa retomada? Ela será lenta? Nós temos vários cenários, né? Por exemplo, se nós olhar para o cenário automotivo, a indústria automotiva, ela foi brutalmente impactada. Ela não está impactada só pela pandemia, mas ela está impactada por problemas externos no próprio mercado chinês, pelo fornecimento de peças. Então, ela não vai parar um mês, ela vai parar 4 meses, até normalizar a entrega, né? Com todo o receio que as pessoas têm de fazer compras nesse momento, quando que a gente vai perder medo e vai voltar a comprar? Na realidade, a gente vai começar a pensar 2 vezes o que comprar, e se é necessário. Então, essa relação de mercado, ela vai mudar muito, né? Isso vai impactar na economia, vai impactar no nosso trabalho. Então, é um efeito cascata. Tá? Então, a gente só pode, nesse momento, né, desenhar alguns cenários, avaliar cenário A, cenário B, cenário C, mas a gente não tem certeza de absolutamente nada. Pelo menos a longo prazo. Pelo menos, hoje não se tem muita perspectiva, professor, de como que isso se comporta, sabe? De quando que as coisas começam a reagir, de como que fica lá para o final do ano. O senhor tem visto alguma coisa sobre isso? O senhor tem alguma opinião, informação sobre isso? Eu acredito que nós vamos retomar, sim, o mercado de trabalho, vamos retomar a nossa economia, porém, nós vamos ter uma velocidade baixa. Tá? Por conta de que nenhum mercado ele reage de maneira rápida, né? A gente vai levar tempo. Então, nós temos assim os grandes players, né, do mercado. Imagina a construção civil, a indústria automotiva, a indústria siderúrgica, né, que todas elas estão sendo impactadas nesse momento, né? Elas não conseguem ter o mesmo
tempo de reação de outros trabalhos. Já se nós pegarmos, por exemplo, a indústria da alimentação, é uma indústria que ela é menos impactada, né? Ela está sofrendo um pouco, está, mas é o mercado que vai reagir mais rápido, né? Serviços de saúde. Os serviços de saúde, bem pelo contrário, eles estão sendo, nesse momento de pandemia, ampliados, né? Quem é que quer perder o seu plano de saúde nesse momento? É verdade, ninguém. Exato. Então, essas empresas, com certeza, estão fazendo suas análises de risco também, né? E olha, se você olhar hoje as publicidades, o que está acontecendo? Muito mais no ramo da alimentação, no ramo da saúde, do que qualquer outro segmento. Né? É só olhar lá as nossas redes sociais, o que a gente está recebendo. Tá? Então, nós temos setores que reagem mais, de maneira mais rápida, e setores que reagem, né, com menor velocidade. Então, será que a indústria da construção civil vai reagir? Ela é um grande propulsor da economia. Se esse setor reagir bem, toda a economia vai bem. Então, análise de risco também para nós não é algo que a gente faz um dia e aquilo ali é o tema de casa para o mês. Na situação atual, a gente vai estar trabalhando com essa ferramenta no dia a dia, né? Pelo menos até as coisas se equilibrarem e a gente ter certeza do qual é o caminho que nós vamos seguir. Então, nós vamos ter que fazer análise dia a dia. Uau, professor! Olha que bacana, é um tema realmente importante e assim, ó, como o senhor mesmo comentou, nós não temos, né, muito essa cultura, não é da nossa natureza como empreendedor aqui parar e pensar sobre isso. Então, assim, ó, muita gente foi pega de surpresa. E eu penso também que como oportunidade que essa pandemia traz, nos colocar para pensar em coisas que não havíamos pensado, nos colocar para pensar de forma diferente, buscar ferramenta, buscar auxílio, buscar informação, né? Isso é um aprendizado muito grande, né? Eu acho que é o que nós mais vamos tirar desse momento, né? Principalmente repensar a nossa forma de trabalhar e a nossa forma de estar frente à gestão de negócios, né? Como que a gente, mesmo que pequeno, como que eu vou ser um gestor, que tipo de ferramenta eu vou usar? Então, a análise de risco, ela tem que fazer parte do dia a dia do negócio, né? Nós não vamos fazer uma análise de risco só porque estamos no meio de uma pandemia, mas nós vamos fazer uma análise de risco porque nós temos vários fatores externos, partes interessadas que impactam no nosso negócio. A gente consegue, por exemplo, mensurar, numa análise de risco, os requisitos legais aplicados ao nosso negócio. E quando a gente fala de requisitos legais, normalmente nós temos prazos para fazer entregas, né, sob pena de ser multado. Então, são exemplos que a gente tem que no dia a dia não se faz isso numa organização, né? Qual é a organização que você conhece, por exemplo, que tem um comitê de crise? Não só... Então, não só para fazer uma gestão de crise no meio de uma pandemia, mas se eu consigo fazer um exercício do nosso negócio, eu consigo, por exemplo, enxergar com antecedência várias crises, né? Sim. Sim. Se eu tiver, por exemplo, afetado lá alguém com a doença transmissível, que possa estar trabalhando no meio de uma grande massa e a gente não detectou, pode gerar uma crise? Sim. Pode. Se eu tiver, por exemplo, concentrado contrato de serviço num único cliente, e que esse cliente seja responsável por 90% da minha receita, ele pode, por exemplo, daqui a um pouco, resolver rescindir o contrato, o que vai acontecer? Crise. Morri o contrato. Né? Então, a gente consegue enxergar vários cenários, tá, que justificam dentro de uma organização um comitê de gerenciamento de crise. Agora, ter um comitê de gerenciamento de crise não preparado
né? Não sabendo usar ferramentas, metodologias apropriadas, eu posso realmente estar dando respostas para riscos que não são significativos e deixando de fora aqueles que são significativos. Por isso que eu insisto tanto, né? E quando eu estou em sala de aula, eu converso muito com os meus alunos sobre gerenciamento de riscos, o uso da ferramenta, a qualificação, a avaliação quantitativa desses riscos, a importância da resposta, do monitoramento e de cada resposta ter um responsável. Né? A casinha tem... Tem que ter um quem, né? Tem que ter o quem. Se não tiver o quem, é de ninguém. Então, sim. resposta. Professor, que bacana. Olha, como aprendi aqui no nosso papo, como é bom conversar com o senhor. E assim, ó, e para isso, sobre análise de risco e sobre outros assuntos também que as empresas e que os empreendedores, as pessoas estão precisando nesse momento, é que a SR Capacitação colocou o seu time à disposição, o seu time de facilitadores, seu time de especialistas, assim como o professor Walter e outros que já passaram por aqui vão estar também nas próximas lives, para ajudar essas pessoas através de um programa de consultoria dirigida, através de algo customizado para a necessidade do cliente. Então, assim, a gente está à disposição, o time da SR, que tem o contato aí, entre em contato, o professor Walter também, a mim também, vou convidar vocês para me seguir no meu Instagram pessoal, que é o Meire Dias Coach, vou colocar aqui para vocês me seguirem também. Sigam o professor Walter, quem não segue ele ainda. E, enfim, e dizer que a gente está à disposição através desse projeto SR Digital, a gente está à disposição através dos nossos canais, né, professor, para ajudar as pessoas nesse momento, para trazer informação. As pessoas podem mandar questionamentos, né? Eu acho que esse momento agora é o momento da gente unir esforços, né? Sim. Nós não temos que torcer para que algo não dê certo, e sim torcer para que tudo dê certo, para que menos e menos pessoas sejam impactadas pela pandemia e que muitas vezes as pessoas estão frente a uma solução muito fácil, mas pelo fato de estarem muito impactadas e até abaladas emocionalmente, não conseguem, né, tomar um caminho adequado, não conseguem avaliar esse risco. E nós, muitas vezes, de maneira fria, profissional, a gente consegue enxergar isto e auxiliar num caminho. Eu sempre uso um exemplo assim, ó. Uma empresa de construção civil que trabalha com estradas, muitas vezes ela vai encontrar uma rocha no meio do caminho. Tá? Se ela tiver a certeza de que toda vez que ela tiver uma rocha no meio do caminho, ela tenha um bom prestador de serviço, que é um blaster, que saiba fazer o trabalho, ela vai estar gerenciando esse risco. Ela não vai ter surpresa. Agora, se ela não se importa com isso e simplesmente ela resolve que vai abrir a estrada, ela pode se deparar com essa situação e não saber o que fazer. Né? Então, a empresa ela precisa estar cercada de mecanismos que possa ajudar ela na sua funcionalidade, né? E que a gente possa estabelecer uma normalidade. Mas o que é uma normalidade? A normalidade dentro de um cenário possível, que é o cenário deste momento, né? Nós temos aqui pessoas que estão na conferência com nós, né? Que com certeza eu vi uma pessoa que estava aqui online, que são professores de educação física. Tu imagina um personal nesse momento, que ele dá aula particular para as pessoas e ele vai ficar 30 dias sem dar aula, né? Mas esses profissionais, eles se reinventaram. Então, imediatamente, eles foram lá para o Facebook, estão fazendo a sua transmissão para os seus alunos naquele horário marcado. Então, conseguindo manter o cliente, né? Manter a performance e o seu trabalho. Então, estão conseguindo tangibilizar o seu serviço. Com certeza, quando passar a pandemia, né, esse cliente ele vai continuar sendo cliente. Com certeza, com certeza. E eu penso que essa
essa resposta rápida, essa forma, sabe, de olhar e falar, puxa, como eu posso entregar o meu serviço agora? Como eu posso continuar, né, entregando, trabalhando, fazendo a diferença? Acho que isso foi muito bacana. E a gente viu muitos setores fazerem isso, muitas pessoas fazerem isso, muitas áreas, como, por exemplo, os personagens que você falou, foi muito legal. Outro dia eu fiz uma live para comentar sobre isso também, sobre os artistas também que criaram aí suas lives, conseguiram trazer patrocinadores, ou seja, a receita continua entrando, conseguiu levar entretenimento para os seus fãs dentro de casa, conseguiram ainda arrecadar doação, fazer o ganha-ganha, fazer trabalho social com isso. Então, assim, ó, rapidamente conseguiram entender uma forma de fazer. E achei bem interessante porque muitos deles fizeram aí lives para milhares, para milhões de pessoas. Coisa que não seria possível fazer num show, reunir essa quantidade de pessoas. Então, assim, ó, pensando em gerenciamento de crise, não só tem gente que está conseguindo sobreviver nesse momento de crise, como tem gente crescendo, como tem gente aumentando o faturamento e arrumando ainda formas de entregar um trabalho numa quantidade ou numa velocidade muito maior do que era antes. Então, de fato, professor, para a gente encerrar, queria suas considerações sobre isso. Momento de crise é também momento de oportunidade, né? Sem dúvida. Olha ali o que a Priscila está falando, né? Que é o caso dela, que ela está fazendo aulas online com treinamentos personalizados. Isto é, ela está tratando cada cliente com a sua particularidade, né? Às vezes o seu exercício adequado. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, o privilégio de estar auxiliando as pessoas a entenderem a necessidade de se fazer uma identificação de riscos, fazer uma análise, fazer um monitoramento e o quanto isso pode ser importante para a sobrevivência dos negócios. E cada negócio que nós conseguirmos auxiliar e manter vivos no mercado vai ser mais um, né, impulsionando a nossa economia. Então, nós precisamos entender que não estamos sozinhos, que cada um de nós tem uma expertise e quanto, neste momento, nós podemos colaborar, né, da forma melhor possível, mesmo à distância, para que esses negócios sobrevivam, porque nós teremos aí pessoas, famílias, né, que dependem desse negócio e vão continuar a sua caminhada e vão seguir e daqui a pouco vão ter uma normalidade. Que bacana, tá professor. Bem? E o senhor... Que bacana. E o senhor colaborou muito conosco nessa tarde. Muitíssimo obrigada. Foi uma satisfação, foi um prazer estar com você. Muito obrigada por fazer parte desse projeto do SR Digital. Dizer mais uma vez que nós estamos à disposição de vocês que nos assistem agora. Entrem em contato, contem conosco. O que imaginar que a gente pode colaborar sobre esse assunto, gestão de risco com o professor Walter, ou outros assuntos, outros especialistas do time da SR, conta conosco, tá bom? Professor, foi um prazer. Muito obrigada por dedicar o seu tempo, por essa contribuição valiosa, sabe? Por informações e orientações tão importantes para nós. Obrigada mesmo. Um grande abraço. Eu agradeço a vocês da SR pela iniciativa. Eu acho que eu fico assim, gratidão mesmo por esse momento, de saber que a gente pode estar usando uma ferramenta e ajudando pessoas a continuarem com seus negócios. Contem comigo, a gente não está sozinho, com certeza outras e outras pessoas entrarão nessa corrente e juntos sairemos muito mais forte dessa pandemia. Legal, muito obrigado. Legal. Valeu, obrigada. E eu quero convidar o pessoal que está conosco para amanhã, no mesmo horário, 16 horas, a gente tem outro tema interessantíssimo. Amanhã nós vamos voltar a falar de comportamento e de desenvolvimento e alta performance humana com a facilitadora Paula Gianazzi. E a gente espera vocês amanhã no mesmo horário, 16 horas, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. A todos.